No Oriente Médio, em algum lugar no mundo árabe, se ouve falar do testemunho de um jovem, filho de muçulmanos, que se converte a Cristo Jesus e passa a dirigir suas orações a Deus por meio de Jesus, o Salvador, a quem ele se referia como Rei de todos os reis e o brilho do eterno. Eternidade era a oração daquele jovem de uma família muçulmana, um jovem de 14 anos, que certa vez estava orando em sua casa quando é surpreendido por um radical islâmico, um jihadista, um homem que não aceitava que outro tipo de manifestação espiritual, religiosa, fosse proclamada naquele território. E esse homem o pega com certa violência, o lança no chão e diga para ele: negue a Jesus Cristo. E ele disse, o jovem: não posso negar, porque ele me chamou para a eternidade. O homem então, o jihadista, o soldado do Islã, diz a ele: se você não o negar, eu o machucarei. E o rapaz, o jovem, responde novamente: eu não posso negar, ele me chamou para a eternidade. Então aquele homem pega uma faca, um facão, se dirige ao rapaz, pega o seu braço e diz: negue agora ou eu vou lhe cortar. E o jovem diz: eu não posso, ele me chamou para a eternidade. Então aquele homem com um facão passa aquela navalha afiada, enferrujada, nas pernas dele, causando-lhe muita dor, e o jovem cai imediatamente com os cortes feitos na perna. Então o homem diz: e agora você nega Cristo? Ele, sentindo dor, gemendo, assustado, amedrontado, intimidado, diz: eu não posso, ele me chamou para a eternidade. Então aquele homem mais revoltado, aquele jihadista radical, pega o seu facão, sua foice, estende o braço do jovem novamente e arranca aquele braço. E o jovem já cai com certo desmaio, agonizando, e o homem diz: e agora? Agora você nega o seu Cristo, não é? O jovem: não, porque ele está exatamente agora me dizendo: seja bem-vindo à eternidade. Esse é um testemunho muito conhecido no mundo árabe, sobre alguém que abriu mão do Islã para seguir a Jesus Cristo por uma revelação, e que passou a dirigir suas orações a Deus por meio de Cristo Jesus, e foi fortalecido a suportar um enfrentamento tão selvagem, tão cruel, tão perverso e maligno como esse. Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de ousadia e intrepidez, espírito de amor. E é isso que nós precisamos. Em dias hoje tão difíceis, em que a crueldade tem chegado ao ponto de comprometer o ensino sobre a eternidade, distorcendo com palavras falaciosas, fazendo com que Deus seja visto como um Deus garçom, que para te dar a eternidade precisa de troca, quando na verdade Deus já fez tudo por meio de Jesus Cristo, e o que você oferece a Ele é incomparável diante daquilo que Ele nos oferece. Por isso, nem eu nem você podemos comprar a bênção. É como aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando Simão, o mágico, tentou comprar o poder do Espírito Santo, dando assim o início ao pensamento da simonia. Simonia é toda vez que alguém procura comprar coisas eternas ou coisas do eterno através das coisas e dos bens materiais, quando na verdade o que agrada a Deus é a sua fé, e a sua fé na sua palavra e no seu ensino, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam dele devem crer que ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Então a fé é esse agente. Eu quero deixar 3 coisas para você sobre a eternidade, para você ficar fortalecido, encorajado, cheio de intrepidez e alimentado no seu coração, para que você consiga prosseguir, para que você vá adiante com toda a coragem, em nome de Jesus. Primeira coisa, Jesus disse em João capítulo 12, no versículo 50, que o mandamento do Pai é a vida eterna.
João 12:50. O mandamento de Deus é a vida eterna. A ordem de Deus para você é a vida eterna. Por isso Jesus veio nos falar dessa lei de Deus, dessa ordenança que é a vida eterna. O que Deus quer para você é a vida eterna. Segunda coisa, é o apóstolo João dizendo em 1 João capítulo 2, versículo 25, que esta é a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. A promessa de Deus para nós é a vida eterna, porque nada se compara a essa promessa inigualável de estar livre desse espaço-tempo, livre dos poderes da morte, livre das influências malignas. Você entra agora num estado processual de ressurreição, de vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez. E Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Se Ele te oferece essa promessa, receba em nome de Jesus a vida eterna. E a terceira e última e esplendorosa e maravilhosa é quando o próprio Jesus diz na sua oração sacerdotal aos seus discípulos, e os discípulos que ele se referia não eram somente aqueles que ouviam naquele momento, eram para todos aqueles que iriam crer por toda a vida humana. Ele diz em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A vida eterna é estar com Deus. A vida eterna é conhecer Jesus e as suas maravilhas. Maravilhas essas que são impossíveis de serem declaradas por milhões e milhões de vezes que se pudesse viver. Tamanha a excelência do conhecimento, tamanha a grandiosidade de todo amor, de todo poder, de todo benefício. A ressurreição é algo do eterno, e o próprio eterno será conhecido por você, porque esta é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus. E isso começa agora, começa já. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dessa palavra de ousadia, de coragem, e que você não troque jamais a vida eterna por coisas transitórias, passageiras e que são infrutuosas no final, que parecem ser doces, mas no final é amarga. Não troque poder temporal pelo poder de Deus. Não troque Deus por nada, não troque Jesus por nada, porque passa o céu, passa a terra, mas Ele não passa. Passam todas essas coisas, passa a beleza, passa o status, passa a vida, mas aquele que está em Cristo permanece para sempre. Me vem à memória, e eu encerro aqui dizendo o que diz o próprio João, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Ora, o mundo passa, e com ele as suas concupiscências e os seus desejos, a soberba da vida, a soberba dos olhos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Por isso, 1 João 2,15, eu não citei aqui, mas ele classifica explicando: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque a concupiscência, o desejo, a cobiça do mundo passa, e não procede de Deus todo aquele que ama ao mundo. Ele está se referindo ao sistema de pensamento, de ideias, que faz com que você acredite que tudo é aqui. E o exemplo daquele jovem trágico, num país onde não se tem liberdade de se anunciar Jesus em muitos lugares, ele foi fiel. Por quê? Porque ele contemplou o mandamento para a eternidade, porque ele creu na promessa da eternidade e que o próprio Eterno ministrou e falou ao seu coração. Seja você fortalecido no nome de Jesus, pela promessa de Deus, pelo mandamento de Deus, pela eternidade de Deus em Cristo Jesus. Beijo gigante para você. Fique na paz.